O mergulho de hoje é sobre algo que, à primeira vista, pode parecer incrivelmente técnico, sabe? Uhum. Restrito àquelas pessoas que passam o dia inteiro trancados em salas brancas com óculos de proteção. Sim, aquela imagem clássica, né? Exatamente. Mas a verdade é que o material que temos em mãos hoje esconde lições profundas sobre como a humanidade constrói o conhecimento. Nós vamos analisar um documento muito específico. Um manual universitário? Isso, um manual intitulado Experimento 01, Introdução ao Laboratório, Segurança de Laboratório. E a nossa missão com essa análise é desmistificar completamente esse ecossistema do laboratório de química. É uma missão excelente. Para quem está acompanhando, a ideia é mostrar que a ciência está muito longe de ser apenas aquele clichê de tubos de ensaio borbulhantes e líquidos coloridos soltando fumaça. Verdade. Na verdade, existe um universo complexo ali dentro. Um universo com regras estritas de sobrevivência física, um código de ética implacável sobre a honestidade dos dados e um respeito profundo pelo meio ambiente. O que torna a leitura desse manual tão fascinante é perceber que o laboratório funciona como uma metáfora perfeita para qualquer ambiente de trabalho meticuloso. Ambientes de altíssimo risco. Certo, exato, de altíssimo risco. O tom do texto equilibra a objetividade fria da ciência com alertas que soam quase como conselhos de sobrevivência em território hostil. As regras descritas naquelas páginas não surgiram de teóricos sentados em poltronas confortáveis. Com certeza não. Elas foram escritas com base em décadas de tentativas, erros e acidentes reais. É um documento desenhado para ditar como o ser humano pode operar no limite do desconhecido. Manipulando as forças fundamentais da natureza. Isso, e mantendo a máxima segurança possível durante o processo. Entender essa dinâmica é fundamental para quem nos ouve, especialmente hoje. Nós vivemos em um mundo absolutamente saturado de desinformação, Nossa, nem me fale. onde qualquer pessoa com celular pode inventar um fato, gravar um vídeo e espalhar isso como se fosse uma verdade absoluta. Compreender como a verdadeira ciência é forjada lá na base, na bancada fria de granito do laboratório, ajuda a valorizar o método científico. Ajuda a internalizar que a ciência não é uma opinião ou um achismo, né? Perfeito, não é achismo. É um processo rigoroso, construído com disciplina ferrenha, suor e uma dose gigantesca de cautela. E a credibilidade de toda a instituição científica começa justamente nesses detalhes minúsculos. Começa no primeiríssimo dia de aula de um estudante de química. Antes mesmo do primeiro experimento. Sim, antes mesmo que haja a permissão de tocar em um frasco de vidro ou acender a chama de um bico de gás. A fundação de uma grande descoberta vencedora de um prêmio Nobel é a mesmíssima fundação exigida de um aluno ali no começo. O respeito absoluto ao processo. Ok, vamos desvendar isso. O primeiro grande bloco do manual é o que podemos chamar de a filosofia da sobrevivência. Ou talvez o triunfo do bom senso levado ao extremo. Uma boa definição. A introdução joga real logo de cara. O laboratório é um espaço físico onde produtos inflamáveis, explosivos, corrosivos e tóxicos coabitam o tempo todo. A nossa mente, muito influenciada por filmes de ação, logo imagina explosões cinematográficas destruindo o quarteirão inteiro. Como nos filmes de Hollywood. Exato. O texto, no entanto, traz o perigo para uma escala muito mais íntima e corriqueira. A esmagadora maioria dos acidentes envolve coisas dolorosamente banais. Cortes, por exemplo. Isso. Um corte profundo ao tentar forçar uma rolha em um tubo de vidro, respingos de uma substância cáustica na pele por pura falta de atenção, ou tropeços porque alguém estava com pressa. E tem uma citação que abre essa seção do manual que define perfeitamente a gravidade da situação. O texto pontua o seguinte: o maior bem material que um ser humano pode ter é a saúde. Infelizmente, só se acredita nisto depois de perdê-la. Uau, isso é bem forte para um manual técnico. Muito forte. Ter um aviso tão filosófico e contundente assim tem um propósito claro. A pressa, a distração e a arrogância do excesso de confiança são os verdadeiros predadores dentro de um laboratório. Faz todo sentido. Um ambiente exige uma presença de espírito que beira a meditação. É proibido brincar,
correr ou receber visitas de pessoas de fora durante os procedimentos. O nível de concentração precisa ser total, porque a margem de manobra para o erro humano é milimétrica. E essa exigência de concentração se materializa antes mesmo de o experimento começar, especificamente na forma como o corpo deve ser coberto. As regras de vestimenta detalhadas no documento são inegociáveis. Uma armadura de verdade. Literalmente. O manual lista exigências bem estritas. É obrigatório o uso de jaleco com mangas compridas e que vá até abaixo do joelho. E o material importa, precisa ser de algodão. O algodão é crucial. Os sapatos devem ser fechados, preferencialmente de couro resistente. Cabelos longos precisam estar rigidamente presos e há uma ordem expressa e imediata para retirar anéis, pulseiras, relógios e brincos grandes. A mensagem é muito clara. O conforto estético fica da porta para fora. E a escolha dos materiais dessa armadura tem motivações químicas e físicas brutais. O jaleco precisa ser de algodão porque tecidos sintéticos, como poliéster ou nylon, derretem quando expostos ao fogo ou a certos solventes. Nossa, derretem na pele. Exatamente. Um tecido sintético derretido se funde à pele humana, agravando queimaduras de forma catastrófica. O sapato de couro segue a mesma lógica. Como assim? Imagine que um becker, que é aquele copo medidor de vidro clássico, escorregue da mão e derrame ácido sulfúrico concentrado em direção ao chão. Um tênis de lona vai absorver o líquido instantaneamente. Prendendo o ácido contra o pé. Isso. Já o couro grosso oferece os segundos cruciais necessários para que a pessoa consiga tirar o sapato antes que o ácido corroa a pele. E a remoção de joias evita que produtos químicos fiquem presos debaixo de um anel, queimando o dedo silenciosamente ao longo das horas. Tem uma regra de vestimenta aqui que me deixou absolutamente perplexo. Eu nunca imaginaria isso. O manual proíbe terminantemente o uso de lentes de contato dentro do laboratório. Ah, sim! Essa regra pega muita gente de surpresa. Mesmo se a pessoa estiver usando os óculos de proteção por cima. Qual é a lógica por trás disso? Qual o perigo de um pedacinho de plástico no olho? O que é fascinante aqui é a química dos materiais explicando esse perigo invisível. As lentes de contato modernas são feitas de matrizes poliméricas, materiais altamente permeáveis projetados para deixar o oxigênio passar. Certo, para o olho respirar. Exato. Mas em um ambiente de laboratório, o ar frequentemente carrega vapores químicos, solventes voláteis ou gases irritantes. A lente atua como uma esponja microscópica. Uma esponja no globo ocular. Exatamente. Ela absorve esses vapores tóxicos do ambiente e, essencialmente, prende o produto químico diretamente contra a córnea, em um ambiente constantemente úmido. Isso soa como um cenário de pesadelo. A pessoa está sendo envenenada lentamente sem nem perceber. E o pior é que a lente dificulta a lavagem natural. Se um gás irritante atinge um olho sem lente, a pessoa chora, pisca e a lágrima ajuda a lavar a agressão. É a defesa natural do corpo. Com a lente, o produto químico fica aprisionado e concentrado. Quando a pessoa finalmente sente a dor aguda e tenta tirar a lente, o polímero já pode ter aderido à córnea devido à reação química, causando lesões oculares permanentes. Um dano irreversível. Sim. A lente de contato cria uma armadilha química insidiosa, enquanto os tradicionais óculos de segurança de policarbonato criam um escudo mecânico externo. Seguindo nessa linha de perigos e regras inquebráveis, o documento traz uma lista impressionante de proibições absolutas. Eu chamo isso de os nuncas da química. Adoro esse termo. Tem uma instrução aqui que soa quase absurda para os nossos padrões contemporâneos. O manual diz: nunca pipetar com a boca. O que exatamente isso significa na prática e por que precisou virar uma regra escrita? Pipetar é o ato de transferir volumes muito precisos de líquidos de um recipiente para outro, usando um tubo de vidro fino e longo chamado pipeta. Como um canudinho de vidro? Isso. E para que o líquido suba contra a gravidade para dentro desse tubo, é preciso criar um vácuo.
Antigamente, muitas décadas atrás, os cientistas criavam esse vácuo literalmente sugando a ponta de cima da pipeta com a própria boca, como se estivessem tomando refrigerante num canudinho. Nossa, isso soa incrivelmente perigoso. Eles puxavam substâncias altamente tóxicas, ácidos, bases fortes ou até culturas de bactérias usando a força do próprio pulmão. Um pequeno erro de cálculo na força da sucção e o cientista engole veneno. Esôfago e nos pulmões, porque o líquido subiu rápido demais. Hoje, o manual exige o uso de uma pera de borracha ou de pipetadores automáticos que fazem o trabalho mecânico de sucção. Mas o fato de a regra ainda existir no papel é um lembrete das práticas perigosas que a ciência precisou abandonar para evoluir, não é? Com toda certeza, o passado da química é cheio de histórias assim. Outro nunca que chama muita atenção envolve o aquecimento de substâncias. O documento proíbe expressamente aquecer qualquer tipo de recipiente que esteja totalmente fechado. Uma bomba relógio. E também alerta para nunca apontar a extremidade aberta de um tubo de ensaio que está sendo aquecido na direção de um colega de bancada ou do próprio rosto. A termodinâmica não perdoa erros básicos. O simples ato de aquecer um líquido em um recipiente vedado faz com que o líquido passe para o estado gasoso. E o gás ocupa mais espaço. Exato. Esse gás precisa de espaço, o que aumenta drasticamente a pressão interna. Um frasco de vidro perfeitamente inofensivo se transforma em uma granada de fragmentação em questão de minutos, se não houver uma válvula de escape para essa pressão. E sobre apontar o tubo de ensaio? Quando se aquece um líquido no fundo de um tubo, bolhas de vapor se formam de repente. Essas bolhas podem empurrar todo o líquido acima delas com violência para fora do tubo. A extremidade aberta funciona literalmente como o cano de um pequeno canhão disparando líquido fervente. Que imagem assustadora! E ainda falando sobre calor, o material introduz um conceito que mexe muito com a nossa percepção da realidade. É uma ilusão de ótica relatada no manual com um aviso arrepiante. Qual o aviso? O vidro quente tem a exata mesma aparência do vidro frio. É o tipo de coisa que engana o cérebro humano em uma fração de segundo. Isso é verdade. A evolução biológica nos treinou para identificar perigos térmicos através de mudanças visuais muito óbvias. Como o fogo. Exatamente. Nós aprendemos desde as cavernas que o fogo emite luz. O carvão fica em brasa alaranjada, o ferro nas forjas brilha em um vermelho intenso, a água fervendo borbulha caoticamente e solta nuvens de vapor. O nosso cérebro confia na visão para nos avisar sobre o calor extremo. Mas no laboratório a regra muda. Muda totalmente, porque os equipamentos de laboratório não são feitos do vidro comum que usamos em janelas ou copos de cozinha. Eles são feitos de um vidro especial chamado borosilicato, projetado especificamente para suportar altas temperaturas e choques térmicos sem trincar. E a armadilha está justamente nas propriedades desse material. O borosilicato não muda de cor. Ele não emite luz visível na faixa do vermelho ou laranja antes de atingir temperaturas absurdamente altas, muito além daquelas usadas em rotinas normais. Então ele parece inofensivo? Sim. Uma barra de vidro borosilicato repousando na bancada a 300 graus Celsius tem o mesmíssimo aspecto transparente, sólido e inofensivo de uma barra a 20 graus Celsius. O instinto natural de qualquer pessoa que vê uma haste transparente sobrando na mesa é estender a mão e pegar. E o resultado são queimaduras graves. Queimaduras de 2º ou 3º grau. O treinamento exige que o aluno lute contra seus instintos visuais, sinalizando o local ou aproximando as costas da mão cautelosamente para sentir a radiação térmica antes de tocar em qualquer peça que esteve no fogo. Que é que a coisa fica realmente interessante. Entrando na etapa de preparo de soluções, de misturar líquidos, há uma regra de ouro da química. Uma instrução que define a fina linha entre um experimento bem-sucedido e uma ida de ambulância para o hospital. É a regra da água e do ácido. Essa é clássica e fundamental. O texto aponta de forma inquestionável. Ao preparar soluções diluídas de um ácido, deve-se sempre adicionar o ácido na água, de forma lenta, e nunca adicionar a água no ácido. A física por trás dessa regra dita sobrevivência no laboratório.
O processo de diluir um ácido forte, como o ácido sulfúrico concentrado, é uma reação altamente exotérmica. Ou seja, libera calor. Muito calor. Isso significa que a mistura das duas moléculas libera uma quantidade massiva de energia térmica de forma quase instantânea. Pense na densidade. A água é menos densa que o ácido sulfúrico. Então a água flutua. Exato. Se houver um becker cheio de ácido concentrado e alguém jogar um pouco de água por cima, essa água vai ficar boiando na superfície do ácido. A reação libera tanto calor em uma fração de segundo que essa camada de água atinge seu ponto de ebulição e ferve imediatamente. E a mesma lógica de tentar apagar um incêndio de óleo de cozinha jogando água em cima, não é? A água vira vapor de uma vez só e joga o óleo fervente, ou no caso o ácido puro, direto no rosto de quem está na frente. A analogia do óleo de cozinha é perfeita. A expansão violenta do vapor cria uma explosão que arremessa respingos do ácido concentrado que estava embaixo para todas as direções. Um desastre completo. E se a ordem for invertida? Se adicionarmos o ácido lentamente sobre um grande volume de água, a dinâmica muda. O ácido, sendo mais denso, afunda. A imensa massa de água ao redor atua como um dissipador térmico gigante, absorvendo e espalhando a energia gerada gradualmente. Sem deixar que nenhum ponto atinja a temperatura de ebulição. Perfeito. O segredo da segurança química muitas vezes não está nas substâncias em si, mas na ordem em que elas são apresentadas umas às outras. Seguindo na dinâmica das misturas, há um aviso rigoroso sobre o caminho sem volta dos reagentes. O manual instrui que nunca se deve devolver ao frasco original um reagente químico que foi retirado em excesso e não foi utilizado. Outra regra dolorosa para quem quer economizar. Verdade. Mesmo que a pessoa tenha acabado de tirar com uma espátula, olhado e percebido que pegou muito. A instrução é descartar o excesso, jamais devolver. A tentação de devolver o material é enorme, porque muitos reagentes químicos são incrivelmente caros. O impulso natural humano é poupar recursos. O que parece lógico no dia a dia. Sim, mas tentar poupar alguns gramas de um pó branco pode destruir o trabalho de uma universidade inteira. O frasco original de um reagente, guardado na prateleira, tem um grau de pureza testado pelo fabricante. A partir do momento em que uma espátula microscópica entra no frasco, tira o material e o expõe ao ar do laboratório, ele deixa de ser puro. Fica vulnerável ao ambiente. Ele pode ter absorvido umidade, pode ter reagido com o gás carbônico da nossa respiração, ou a própria espátula podia ter um resíduo invisível de outro experimento. É o famoso efeito borboleta da contaminação cruzada? Exatamente. Devolver essa poção contaminada ao frasco matriz arruína o lote inteiro. Semanas depois, outro pesquisador vai usar esse mesmo frasco, achando que está lidando com uma substância pura. O experimento dele vai dar errado, ou pior, vai dar resultados falsos positivos. E ele vai perder meses tentando entender o motivo. Porque a variável da pureza estava comprometida. A regra ensina que a economia imediatista e irresponsável tem um custo incalculável para o avanço da ciência. Essa ideia do impacto de nossas ações em pesquisas futuras nos leva para um ponto de inflexão na nossa análise de hoje. Nós saímos da esfera da segurança puramente física, de evitar queimaduras e cortes. E entramos na segurança da informação. Sim, o manual nos guia para o território da segurança intelectual. A integridade de como os dados são coletados. O rigor exigido no registro dessas informações é formidável. O texto estipula que os alunos devem usar um caderno de laboratório específico. O famoso caderno de laboratório. Tem que ser de capa dura, encadernado, fica expressamente proibida a utilização de cadernos com espiral ou folhas soltas. E absolutamente todas as anotações, sem exceção, devem ser feitas à tinta, nunca a lápis. A exigência do caderno sem espiral e encadernado à moda antiga serve para criar uma espécie de blockchain físico da informação. Um blockchain físico, que conceito genial! Pense bem, em um caderno costurado é fisicamente impossível arrancar uma folha sem deixar um vestígio óbvio na costura do livro.
O uso obrigatório da tinta permanente e a proibição do lápis reforçam a rastreabilidade. Para não apagar nada depois. A informação escrita em um laboratório se torna um documento imutável. Não há espaço para o arrependimento estético ou para a manipulação dos dados depois que o experimento termine e os números não saem como esperado. E isso traz uma das regras mais reveladoras dessa seção, que diz respeito a como lidar com as falhas. O manual dita que, se houver um erro ao registrar um dado, digamos, anotou uma temperatura errada ou leu a balança equivocadamente, não se pode de forma alguma rasurar, passar corretivo ou apagar aquilo. Tal sobre o dado incorreto, garantindo que o erro permaneça perfeitamente legível por baixo do traço e então anotar o valor correto logo ao lado. A profundidade psicológica dessa exigência é fantástica. A natureza humana nos condiciona a esconder nossos erros. Queremos passar uma borracha e apresentar apenas a versão polida e perfeita do nosso trabalho. Mostrar só os acertos para o mundo. Mas a ciência exige o oposto. A materialização da transparência científica está em manter o erro à vista de todos. O erro não é um lixo a ser varrido para debaixo do tapete. Ele é um ponto de dados crucial. Ajuda a contar a história do experimento. Sim. Manter o valor riscado permite que um supervisor ou um revisor no futuro olhe para o caderno e acompanhe a linha de raciocínio original. Eles podem ver exatamente onde o investigador tropeçou, entender se foi uma falha de calibração ou um erro de leitura e verificar se a correção faz sentido lógico. O manual eleva isso a uma discussão quase filosófica. O texto declara abertamente que a integridade e a honestidade são os valores inestimáveis e inegociáveis de quem faz ciência. Chega a afirmar que uma resposta incorreta, que é o resultado transparente de um trabalho sério e de dados honestos, é infinitamente superior a uma resposta correta obtida a partir da manipulação de informações. Isso é uma lição de moral potente. Para um aluno no primeiro dia de aula, submetido à pressão constante por boas notas e resultados perfeitos, ler que o fracasso honesto é honroso deve ser um choque de realidade. E precisa ser. A pressão pela perfeição acadêmica, pela publicação constante de novos artigos, empurra muitos para a beira do abismo ético. A tentação de ignorar um dado fora da curva, de dar um empurrãozinho nos números para que a teoria se comprove, é o grande demônio da pesquisa acadêmica e corporativa. A fraude científica tem consequências reais. O manual tenta vacinar o aluno contra isso. A ciência opera com base na confiança coletiva. Quando um cientista relata minuciosamente as condições em que um experimento falhou, ele está pavimentando o caminho para o próximo investigador. O erro transparente economiza anos de pesquisas inúteis, porque avisa a comunidade qual rota não seguir. E a fraude, em contrapartida? A fraude envenena o poço do conhecimento. Ela cria uma fundação de areia sobre a qual outros tentarão em vão construir novas tecnologias, desperdiçando milhões em recursos até descobrirem que a premissa inicial era uma mentira inventada para proteger um ego. O progresso humano depende da coragem de assumir o fracasso. Toda essa coleta metódica de dados com seus erros e acertos documentados à tinta culmina na habilidade de contar a história do que aconteceu na bancada. A estruturação do relatório científico. Isso. O manual desmembra como os resultados precisam ser apresentados ao mundo. Fica evidente que a seção de parte experimental de um relatório passa longe de ser um livro de receitas de bolo. Ela precisa de uma precisão cirúrgica. Tem que ser escrita de tal forma que um cientista no Japão ou na África do Sul consiga ler o texto, preparar as mesmas soluções, configurar as mesmas máquinas, seguir os passos exatos e obter os mesmos resultados. A reprodutibilidade é o selo de garantia da ciência. Mas o verdadeiro teste de fogo para a mente de quem está no laboratório, como o próprio manual aponta, ocorre na seção chamada de discussão. Que é onde a análise crítica realmente acontece. Isso levanta uma questão importante, pois o texto menciona explicitamente que esta é a parte do relatório que demanda a maior maturidade intelectual do autor. Não basta despejar gráficos bonitos e tabelas cheias de números. É preciso dar sentido a esses números. É na discussão que o autor deve entrar em um combate intelectual com os próprios resultados. É o momento de cruzar os dados obtidos com a literatura existente no mundo, avaliar com frieza a exatidão e a precisão das medidas tomadas e, principalmente,
apontar as fontes de erro do próprio experimento. É o momento de mostrar vulnerabilidade e rigor ao mesmo tempo. Exatamente. O documento também adverte sobre a seção de conclusão. Uma regra fundamental da escrita científica é que nenhuma informação inédita, nenhuma grande ideia brilhante pode surgir de surpresa no parágrafo final. Sem reviravoltas de roteiro na ciência. A conclusão não é um coelho tirado da cartola. Ela é a consequência direta, lógica e inquebrável de tudo que foi arduamente argumentado ao longo da discussão. O rigor não está apenas nas mãos segurando o vidro, mas na clareza do pensamento estruturado no papel. Então, o que tudo isso significa? Digamos que o experimento deu certo, os dados foram anotados sem corretivo e o relatório foi escrito com rigor lógico. É o fim do processo? Podemos apagar as luzes e ir embora? O manual dá um freio brusco e diz: de forma alguma. O trabalho está longe de terminar. Entramos então na última e, indiscutivelmente, uma das mais importantes esferas do laboratório: a consciência ambiental e o descarte de resíduos. Porque a realidade física é implacável. O produto químico não deixa de existir só porque o relatório foi impresso. Não dá para simplesmente virar o becker com restos de uma reação altamente tóxica no ralo da pia e lavar as mãos. Jamais! O manual trata a gestão dos resíduos químicos como uma etapa educativa essencial, não apenas uma tarefa de faxina. O nível de segregação exigido é exaustivo. Como funciona essa separação na prática? Haverá recipientes específicos espalhados pelo laboratório e quem opera precisa saber exatamente o que está segurando para descartar no lugar certo. Soluções aquosas contendo metais pesados não podem, sob hipótese alguma, se misturar com resíduos sólidos. Solventes orgânicos simples, compostos basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio, têm um destino de descarte específico. E os temidos solventes clorados? Já os solventes orgânicos clorados, como o diclorometano ou clorofórmio, exigem um rigor quase paranoico e tonéis rigorosamente separados. Esses solventes clorados são frequentemente descritos como pesadelos ambientais. Qual é o problema específico com eles que exige tanta atenção no descarte? O grande problema dos compostos clorados é a sua persistência monstruosa no meio ambiente. Se um solvente clorado for jogado inadvertidamente no ralo de uma pia comum, ele segue pela tubulação de esgoto e chega às estações de tratamento de água. E as estações não dão conta de tratar. O detalhe trágico é que os processos biológicos comuns dessas estações, que usam bactérias para limpar a água, não conseguem quebrar a molécula de clorocarbono. O solvente passa incólume pela estação, é despejado nos rios, infiltra-se no solo, atinge os lençóis freáticos e permanece lá. Contaminando a água por décadas. Por décadas. Eles são extremamente difíceis de remediar, tóxicos para a fauna aquática e muitos são carcinogênicos. Um erro preguiçoso na pia de um laboratório pode envenenar a fonte de água de uma comunidade inteira no futuro. O impacto disso é colossal. É por isso que o texto cita o uso das FSPQ, que são as Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico, conhecidas internacionalmente como MSDS. O manual obriga a consulta a esses documentos. E com toda a razão. A FSPQ funciona como a certidão de nascimento e o prontuário médico completo de uma substância química. Lá está catalogado tudo. Todos os riscos possíveis. Os riscos de toxicidade aguda e crônica, como a substância reage ao fogo, os equipamentos de proteção exatos para manipulá-la e as instruções pormenorizadas de neutralização e descarte seguro. Se o laboratório pegar fogo, o corpo de bombeiros precisa ter acesso rápido a essas fichas. Porque jogar a água no incêndio químico pode ser fatal. Jogar água sem saber o que está queimando pode causar uma explosão ainda maior. A ciência da segurança prevê não apenas o funcionamento rotineiro, mas o roteiro exato para a contenção do caos. Nós cobrimos um terreno imenso e estamos nos aproximando do fim dessa análise. Olhando em retrospecto para tudo que dissecamos desse manual de introdução, a grande conclusão é que colocar os pés em um laboratório universitário é, na prática, assinar um contrato triplo de responsabilidade. Um belo resumo. Primeiramente, é um contrato físico com a própria vida, entendendo que o vidro quente não muda de cor e as reações térmicas não têm piedade da ignorância humana.
Em segundo lugar, um contrato intelectual inquebrável com a verdade, aceitando que o erro não rasurado e honesto é o combustível do progresso. E o terceiro? E, por fim, um contrato moral e ambiental de longo prazo, sabendo que as consequências do que é jogado no ralo se estendem por gerações. A organização exigida, que vai desde a pontualidade britânica até o ato banal, mas obrigatório de lavar cuidadosamente com água e sabão as mãos, os pulsos e os braços até os cotovelos antes de sair pela porta, não é preciosismo. É a própria estrutura que sustenta o avanço humano seguro. O ritual de lavar as mãos até os cotovelos é o ato final de deixar o peso do mundo confinado naquelas bancadas. E como provocação final, o próprio manual nos lança uma charada filosófica escondida em sua seção de exercícios. Conta pra gente. Uma das perguntas pede para imaginar como agir frente a um princípio de incêndio envolvendo metal magnésio em pó. O texto dá uma pista letalmente direta. Ele diz assim: o metal magnésio em pó é incompatível com o ar. É uma frase que soa quase alienígena. Incompatível com o ar? Exatamente. Pensemos sobre a gravidade absoluta dessa constatação térmica e química. O ar é o nosso ambiente padrão. Vivemos mergulhados nesse oceano invisível de nitrogênio e oxigênio. Nós inspiramos e expiramos esse ar a cada poucos segundos desde o momento do nascimento. É o que nos mantém vivos. Para nós, organismos biológicos, o ar é o sinônimo máximo de normalidade e sobrevivência. Porém, para certos elementos do universo, nas condições certas, o contato com o simples oxigênio livre que nos mantém vivos é o gatilho suficiente para uma reação em cadeia flamejante, violenta e catastrófica. É de explodir a cabeça pensar nisso. O manual de laboratório, por trás de todas aquelas regras de jalecos e pipetas, ensina o respeito perante essas forças colossais. Ele nos ensina que a normalidade é relativa. O que para nós é um sopro de vida, para o magnésio é um evento destrutivo. A química nos convida a observar as tensões escondidas na matéria ao nosso redor. O que mais esconde esses perigos invisíveis? O que mais em nosso dia a dia comum, nos materiais que tocamos nas nossas casas, está descansando em um equilíbrio químico perfeitamente silencioso, esperando apenas uma mudança minúscula de temperatura ou de pressão para reagir. Que pensamento espetacular para levar adiante. É a constatação de que a nossa segurança rotineira é uma coreografia delicada da natureza. E com essa provocação, nós encerramos o mergulho de hoje. Foi uma conversa incrível. Sem dúvida. Esperamos que essa exploração detalhada tenha mudado completamente a percepção de quem nos ouve sobre a seriedade da ciência, a ética invisível por trás dos dados e as regras que garantem que não vamos pelos ares tentando entender o mundo. A curiosidade incansável é o que nos move, mas o método implacável é o que garante a nossa chegada. Muito bem dito. Muito obrigado à nossa audiência por compartilhar esse tempo conosco nesta análise. Continuem questionando o que parece invisível e até a próxima jornada de conhecimento.